Saudações, amigos do canal Agartha. Não passa despercebido ao observador do simbolismo esotérico a importância central da figura do touro dentro do universo da iniciação e da espiritualidade. Já apresentamos neste canal estudos sobre o arquétipo oposto da águia, relacionada a escorpião, que deixaremos o link nos créditos. Ambos formam parte da cruz fixa da iniciação. Trata-se, pois, o touro de figura muito cultuada desde a antiguidade, e certamente por várias razões, merecendo destaque, então, a própria questão astrológica, talvez até mesmo em diversos níveis. Pois aquilo que poderemos encontrar neste estudo é a importância deste simbolismo nos três mundos, no macro, no meso e no microcosmo. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Fácil é ver que as civilizações mais antigas foram fundadas justamente sob a estrela de Touro, que é Vênus, sobre o qual se baseavam todas as religiões antigas, no dizer de Helena Blavatsky. Daí o forte apelo estético e arquitetônico que marcou aquelas culturas, influenciando por muito tempo também outras com seu estilo e simbolismo. A deusa egípcia Hathor, da beleza, estava ornada pelos chifres do touro, e o mesmo animal serviu para embasar um dos símbolos mais importantes daquelas civilizações na forma do touro alado, relacionado ao simbolismo da esfinge. Relacionado remotamente ao período neolítico, da agricultura e do sedentarismo, o touro resultou também num símbolo de riqueza e fartura, para não dizer da própria civilização. Até porque o touro servia de elo com esta base cultural então estabelecida, que é a própria religião superior ou a espiritualidade nos moldes atuais da humanidade, na forma do culto interior e da busca pela própria alma, a busca da verdadeira essência humana, enfim, novamente simbolizada por Vênus. Naquele período remoto, havia também o culto ao búfalo sagrado, o correspondente do touro em certas regiões, como na América do Norte Atlântico, especialmente na forma do búfalo branco. Nesta altura, é preciso observar que o Neolítico correspondeu exatamente à constituição da raça Atlante, que foi a quarta raça raiz, nos termos teosóficos correntes, de modo a deixar patente a questão quaternária ou o simbolismo da cruz espiritual, ou da quarta iniciação, ainda que na ocasião as realizações desta monta se limitassem às suas hierarquias espirituais, servindo no máximo para estabelecer a ideia da religião verdadeira para a humanidade através do culto aos deuses crucificados espiritualmente. O resultado esperado desta iniciação, que a hierarquia começava a dominar, é a ressurreição espiritual, tal como a partir disto uma recuperação e cura total ou parcial do corpo físico, e a decorrente conquista da imortalidade do espírito. Por isso, a crença na vida eterna estava ainda muito direcionada para as elites espirituais, incluindo os futuros faraós egípcios. É dito então que o modelo cultural da Idade de Ouro, que era a raça Atlante, é a própria mitologia, o que é praticamente sinônimo de religião. Trata-se de uma cultura ao deus exterior, como semeadura para a evolução das raças. Com efeito, não há de ser casualidade que o símbolo adotado para o planeta Vênus foi praticamente idêntico à cruz ansata ou o símbolo egípcio da vida eterna, e que, em última análise, representa tão somente a própria figura estilizada de um ser humano, para sinalizar que ali estavam sendo colocados os fundamentos da verdadeira humanidade, ou a imagem real do humano, cuja cultura mais própria e autêntica finalmente começava a se manifestar, após éons inteiros de evoluções primitivas para colocar passo a passo as suas bases elementares. Os hermeneutas costumam observar que o símbolo do touro está constituído por uma lua sobre um sol. Tal coisa também pode ser então significativa ao contexto dado, uma vez que a presente ronda foi aberta oficialmente pela raça Atlante na era de Câncer, regida pela lua, ao mesmo tempo em que emergia naturalmente uma idade de ouro do Manvantara, com seus cultos solares.
Outra questão pertencente ao contexto astronômico de Touro é a constelação das Pleiades, também chamadas Atlântidas, por estarem relacionadas à vigência da raça Atlante. Daí o culto ao touro haver adquirido tal força a ponto de dificultar a implantação de novos paradigmas no decurso das eras seguintes. Foi um dos desafios que Moisés teve que se deparar quando precisou orientar o povo hebreu no exílio. Quando se retirou para escrever as tábuas da lei, no seu retorno o povo havia voltado a adorar o bezerro de ouro. Foi preciso travar então uma verdadeira guerra intestina para depurar este culto tão arraigado no coração de um povo que havia permanecido por 4 séculos no Egito. No entanto, aquele período já estava, faz séculos, sob a regência da Era de Áries, que também vinha sendo cultuada no próprio Egito, na forma de Amon, e que Moisés, como porta-voz desta nova era, já começada com seu antecessor Abraão, marcado também pelas missões com seu sócio Melquisedeque na Palestina e de Akenaton no Egito, adaptou na forma do sacrifício ritual do cordeiro. O culto ao touro sagrado também foi muito observado na antiga civilização do Indus, hoje Paquistão, sob a cultura dravidiana, irradiando para toda a Índia o culto da vaca sagrada que prevalece até os nossos dias, inclusive numa forma bastante pura e original entre as tribos Toba dos montes Nilgiri. Não é difícil estimar que este culto espiritual também tenha sido nutrido pela ideia do vegetarianismo propugnado nos meios espirituais. Remonta provavelmente ao mesmo período védico o culto ao deus Shiva da Yoga, cujo simbolismo totêmico também é um touro. Aqui podemos voltar a tratar da Vênus nos cultos shivaístas e da Shakti, enquanto símbolo esotérico do coração e do próprio elemento fogo, isto é, da iluminação, tal como a clássica relação entre Eros e Thanatos, ou amor e morte, relacionado também à morte e ressurreição. Além disso, por ser touro um signo de elemento terra, e o primeiro deles do zodíaco, e ainda de ritmo fixo, estes fatos já indicam por si só um fundamento ou alicerce para a cultura e para a própria espiritualidade. Nestes termos, este é realmente um elemento espiritual por excelência, na medida em que a disciplina e a organização estão na base de todo o caminho da iniciação. A realidade, porém, é que o simbolismo taurino seguiu forte mesmo na iconografia dos próprios mestres e avatares. De passagem, mencionemos a figura de Lao Tse, que realizou o seu retiro da história sobre um búfalo, que é a versão chinesa do touro. Porém, merece destaque aqui outro grande personagem do período, que é a própria figura do Buda, o qual teve todas as suas datas centrais, nascimento, iluminação e morte, marcadas pelo signo de touro. E a partir disto, a esoterista Alice Bailey deu grande ênfase a este signo ou constelação nos seus estudos esotéricos. O chamado Olho de Touro, que é a estrela Aldebaran, foi por ela relacionada a Shambhala, o centro espiritual supremo do planeta. Ora, enquanto avatar Aryo Ardil, o Buda termina por ser o grande representante junto a esta humanidade da energia de Shambhala, que é também o centro espiritual relacionado aos avatares. Não obstante, também se pode dizer que o touro simboliza o próprio senhor de Shambhala, Sanat Kumara, de origens atlantes, como também vimos em estudos neste canal, que é como um grande Prometeu que veio trazer o fogo dos deuses aos homens, e cujo aparecimento tampouco deixou de coincidir com a manifestação da raça Atlante na ocasião da transição das rondas. Como estamos na 4ª ronda de evolução mundial, a energia de Vênus fica cosmicamente estabelecida também pela presença deste seu Manu ou mentor, que prepara hoje a sua 4ª iniciação cósmica. Poderia, contudo, soar algo curioso que Buda e Lao Tse surgiram já sob a vigência avançada da Era de Áries. Este fato nos obriga, então, a aprofundar certos aspectos da astrologia, que não são incomuns para o astrólogo prático, embora pouco aplicado à própria esfera mundial, por envolver temas de menos ciência em nossos dias, como é a questão racial. Ora, a raça ariana teve início precisamente ainda no final da Era de Touro, incluindo depois também totalmente Áries e quase todo Peixes.
Contudo, o fato desta raça haver iniciado em Touro conferiu uma importância fundadora a este signo para todo o conjunto da raça, de modo que o astrólogo pode considerar tal coisa nos termos do ascendente de um verdadeiro horóscopo racial. Com efeito, a era de Áries central adquiriu proeminência na raça ária, posto que, note a similitude dos termos, são energias muito afins, de natureza aristocrática. Além disto, esta era também coincidiu com a Idade de Prata racial, criando um triplo alinhamento de energias no período, ou seja, a raça ária, a Idade de Prata e a Era de Áries. Não obstante, a Era de Touro seguiu simbolicamente forte por representar o próprio marco fundador daquela raça, como vimos. Mas isto ainda não seria tudo. Acontece também que a Era de Touro representou o referencial fixo da raça ária. Signos fixos centralizam os quadrantes zodiacais, são energias iniciáticas e de poder, por concentrar, resumir ou sintetizar as energias dos quadrantes, fomentando novos modelos de civilização. E a Era de Áries estava ainda sob o domínio de Touro, que centraliza este primeiro quadrante zodiacal. É importante observar, então, que a Era de Peixes já recai sob o domínio do signo fixo seguinte, que é Aquário, razão pela qual começa a escapar das próprias influências árias e, sobretudo, taurinas, provocando uma separação espiritual com a antiga dispensação mosaica. Não obstante, o simbolismo venusiano também se renovar, como veremos adiante. Ainda assim, o culto ao touro seguiu avançando pela adoção dos soldados romanos da religião de Mitra, oriunda da antiga Pérsia, e que chegou a ameaçar o próprio cristianismo. Por vias tortuosas, este rito resultou também na tauromaquia, ou nas touradas ressurgidas especialmente na Península Ibérica. São fatos que servem, não obstante, para explicar a importância permanente do simbolismo de Vênus no decurso desta raça, como se observou também com a figura notória de Quetzalcoatl no México Antigo, como deus e rei, influenciando o conjunto dessa cultura e que, na verdade, parece ter vindo em boa parte da China Antiga. No Apocalipse de São João, o Cristo também declara ser a estrela da manhã, que é Vênus, um fato que remonta à própria ideia de Lúcifer, o anjo caído na Terra, termo que, numa dada interpretação, pode significar tão somente uma encarnação ou descenso divino. Dissemos, porém, que já em Peixes havia ocorrido um afastamento quanto à centralidade taurina. Por que razão, então, uma obra profética voltaria a colocar ênfase sobre Vênus? Acontece que agora, sob Aquário, já entra uma nova raça, e que vem a ser novamente uma raça quaternária, porém em relação à ronda atual iniciada na Lemúria, de modo que podemos observar a importância de Touro em duas raças desta ronda e a influência de Vênus nas suas três raças centrais, já que a própria Lemúria foi de certa forma apenas uma transição. Ocorre que, a partir da manifestação de Shambhala em meados dessa raça lemuriana, se começou o registro de uma nova ronda de evolução, dentro da qual a nova raça será a quarta. E este fato traz novamente à tona o simbolismo do quarto planeta, Vênus, inclusive sob uma perspectiva maior, porém desta vez já um tanto desvinculada da figura do touro. Ainda assim, o símbolo é importante, na medida em que se estará encerrando um ciclo semeado espiritualmente lá no próprio período Atlante, ou a partir do começo desta ronda mundial. As grandes realizações que eram ainda um apanágio de poucos naquela raça, agora se tornarão uma conquista de muitos, mais exatamente para toda uma nova raça raiz. Pois será quando, afinal, aquilo que era apenas religião antiga centrada nos poucos iniciados, agora se torna espiritualidade atualizada já para muitos iniciados. E com isto encerramos esta apresentação. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.